ministério é pequeno, mas também não é. Eu queria abrir... Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Direcione-se a Jesus. E hoje nós vamos falar sobre: você prega porque gosta ou você quer ver vidas transformadas? Sim, existe uma diferença. Muitas vezes ao longo da caminhada, as pessoas elas passam a tomarem mais gosto por pregar, mais gosto por fazer as coisas na igreja, do que de fato ver as vidas transformadas. Sim, é um risco muito grande que se corre durante a nossa caminhada. Quando nós estamos nessa caminhada, nós, ao ingressarmos no ministério, ao longo do caminho, se nós não abrirmos os nossos olhos, se nós não formos bem vigilantes, nós começamos a gostar mais do nosso trabalho, mais do nosso ministério, do que ver vidas transformadas. Mas essa não é a ideia de Jesus, essa não é a ideia de Deus, quando Deus ele nos entrega o ministério. O ministério é totalmente para servir ao outro. Se eu curo, a cura não é para servir a mim mesmo, a cura é para servir a igreja. Sim, talvez eu possa, através do meu dom, me curar, mas a ideia do dom não é essa, de forma nenhuma. A ideia do dom é curar o outro. Se eu prego, se eu tenho o dom de pregar, a ideia do dom não é que eu pregue para mim mesmo, mas é que eu sirva a igreja com a mensagem que vem de Deus. Que eu sirva a igreja com a visão que eu tenho da mensagem que está ali na palavra, da mensagem que o Espírito Santo coloca dentro de mim, e aí eu sirvo a igreja, alinhando a igreja em cima da palavra de Deus. Mas a partir do momento que nós começamos a tomar mais gosto, por exemplo, por pregar, eu fico mais ansioso, a minha vida se torna pregar. Então, a partir do momento que eu não estou pregando, praticamente eu estou em débito com Deus. A partir do momento que eu não estou no altar ou que eu não estou no púlpito, a minha vida já não é mais a mesma. Sabe, eu perco o prazer de viver, ou eu não sei o que fazer da minha vida. Querido, talvez você pare e pense: não, pregar para mim é tudo mesmo e tem que ser tudo. Não, a nossa vida é Jesus Cristo. Agora, a nossa vida inclui servir ao outro. Mas quando o seu propósito de pregar só é gostar de pregar e não ver pessoas transformadas, talvez você pare de buscar com profundidade os mistérios que vêm de Deus, ou especificamente o que Deus quer dizer para algum público, ou para alguma igreja local, ou para alguém específico, e você passa simplesmente fazer de qualquer forma. Porque quando você tem o temor de fazer, primeiramente você teme ao Senhor ao fazer, ao pregar, ao curar ou qualquer outra coisa. Você teme o Senhor ao falar do Evangelho, no sentido de você não quer distorcer. E segundo, que você entende que o seu ministério é para servir o outro. Então, se eu prego, se eu sou um profeta, se eu curo, independente do que eu faça, eu tenho que fazer também pensando em agregar na vida do outro. Não é o que eu bem entender, não é a forma que eu gosto, não é a forma que eu gosto de pregar, não é a forma que eu gosto de ser, não é a forma que eu gosto de fazer, é da forma que o Espírito Santo me guia por causa do outro. O seu ministério é por causa do outro, o seu ministério não é por sua causa. O ministério que Deus confiou em minhas mãos não é por minha causa. O ministério não tem ligação comigo, o ministério tem ligação com o outro. Obviamente Deus ele coloca em mim, confiando em mim, talvez aperfeiçoando uma facilidade ou uma aptidão que eu tenho para desenvolver algo, ou uma facilidade que eu tenho, ou uma abertura que eu dou ao Espírito Santo para desenvolver algo, ou a forma como eu creio em cima de algo que possibilita com que eu desenvolva algo no Espírito. Então, a partir disso, eu sirvo ao Senhor, eu sirvo ao outro também, de forma que o outro seja edificado, o outro seja fortalecido, e não para que eu tenha algum ganho. O ministério não tem a ver com um ganho para mim, o ministério tem a ver com um ganho ao outro. A partir do momento que você passa apenas a gostar do seu ministério, do seu chamado, a partir do momento que você só passa a gostar de pregar, passa a gostar de fazer as coisas na igreja, no seu ministério aí, querido, nós perdemos a essência do que é de fato o ministério. O
O ministério não é para nós. O ministério não é gostar ou não gostar. O ministério é para ser vivido. Então, se Deus confiou em você o ministério e você já tem clareza disso, Deus ele já te revelou isso, você não precisa de gostar do seu ministério. O seu ministério precisa ser executado. Tem pessoas que não gostam do chamado delas, mas não é para se gostar, é para se executar. Não é você que precisa desse chamado, é o outro que precisa. Talvez você ache um chamado mais bonito que o seu, mas não é para achar mais bonito, menor, maior ou você gostar. É para que o outro seja edificado. O seu ministério é importante para o outro. O seu ministério é importante para a igreja, sabe? O ministério do outro é importante para você. O seu ministério é importante para mim. Nós somos um corpo. Um membro precisa do outro. Dentro desse corpo, um membro precisa do outro. O meu corpo, a mão precisa do pé. O pé precisa da mão. O cérebro precisa do coração. Tudo está interligado. Então talvez você ache que o seu ministério é pequeno, mas também não é. Então eu queria também abrir um parênteses aqui, que talvez você ache que o seu ministério pode ser menos importante, ou talvez você está num momento que você acha que o seu ministério é um pouco mais importante do que os demais ministérios. Sabe? Reflete um pouco. Para e pensa, será que realmente você é mais importante do que o outro? Será que realmente você vive sem o trabalho do outro? Deus ele nos chamou e nós somos um corpo. Nós somos um corpo e nós nos completamos. Sabe, não acha que o seu ministério é menor do que o outro. Não acha que o seu ministério é pouco, não tem importância. Mas também não acha que, talvez você aí, não ache que o seu ministério é maior do que o do outro. Não, o seu ministério tem importância e o do outro também tem. Então, não vive por gostar do seu ministério. A sua vida não é o seu ministério. Se você parar de pregar hoje, se Deus tirar o seu ministério de você, o que você vai fazer? Quem seria você sem o seu ministério? Talvez você responderia, não seria ninguém. E talvez para você essa é uma resposta boa. Não, essa é uma resposta muito ruim. Porque então você não entendeu o que é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é as boas novas de Deus, não é para te dar um ministério, não é para te dar um serviço, é para te dar vida, é para te dar relacionamento com Ele, é para te dar reconexão com Ele. Então se o seu ministério acaba, então se sua vida acaba, se o seu ministério for tirado de você, ou se você ficar impossibilitado de viver o seu ministério, então, querido, a sua vida com Deus não está como deveria estar. Sabe? Eu quero te levar essa reflexão para que você possa fazer essa análise hoje. Talvez o que você precisa é de realinhar sua vida com Deus. A sua vida não é o seu ministério. O seu ministério não é a sua vida. Sabe, a sua vida é Jesus, cara. Nós precisamos dele, nós precisamos nos apontar para ele, nós precisamos viver apenas com ele, para ele. É porque dele, por ele, para ele são todas as coisas e assim é a nossa vida. Nossa vida é para ele, é por causa dele que nós estamos vivos. Não é por causa do ministério, não é porque nós temos uma missão. A nossa missão não é a nossa razão de viver, a nossa razão de viver é o próprio Deus. É ele que nos criou e para ele que nós somos criados. Então não é o seu ministério que te dá a vida. O seu ministério é para o outro, não é a sua razão de viver. A razão do seu ministério existir é o outro, não para te dar uma vida abundante. O seu ministério não é para te dar vida abundante. O seu ministério não é para te dar vida boa e te dar vida poderosa. Não, o seu ministério, a razão dele existir é servir ao outro. Sabe, é servir as pessoas que estão ao seu redor, é servir o seu ministério local, é servir as pessoas da melhor forma que você pode fazer. Seja, talvez, justamente pregando na internet, sabe? Seja motivando as pessoas, seja encorajando as pessoas que têm dificuldade de estar vivendo o Evangelho. O que você tem feito com o seu ministério? Sabe, hoje eu quero que você entenda, a sua vida não depende do seu ministério. O seu ministério não é a sua vida. A sua vida é Jesus. A sua vida depende de Jesus. Amém? Então, querido, a partir de hoje, faça uma análise da sua vida e entenda que a sua vida é Jesus. Amém? Falou, falou!